Olá, filhinhos do papai, graça e paz, tudo bem por aí? Eu realmente espero que todos estejam bem. Você está no canal Pai Nosso, o meu nome é Cíntia Siqueira e aqui nós conversamos sobre a nossa relação de filiação e paternidade com Deus. Nós tratamos desde o começo desse canal, baseados na parábola do filho pródigo, realmente o que é desfrutar da presença de Deus. Quando eu mostrei para vocês nas escrituras que nem o filho que ficou obedecendo ao pai, nem o filho que foi embora desfrutavam da presença paterna. E com base nisso, nós vamos começar uma série falando sobre as nossas conversas com o pai, a nossa intimidade com ele, a nossa relação íntima com o pai. E hoje nós vamos começar falando sobre oração em outras línguas, mais propriamente sobre o batismo com o Espírito Santo, que é o mais alto nível de conversa com o Pai. É aquele papo para quem é íntimo, sabe? Todos nós gostaríamos de ter aquele telefone para ligar para Deus e falar numa linha direta com Ele. Sabe que isso existe? Sabe que a prática da oração em outras línguas é uma forma íntima, pessoal, própria para você ter relacionamento com o Pai, e essas conversas são extraordinárias, porque Ele transmite ao nosso coração tudo aquilo que precisamos saber a respeito de tudo que Ele tem projetado para nós. Mas antes da gente entrar nas Escrituras, eu quero convidar você para se inscrever no canal, clicar aí no like, queridos, que é a forma que a gente tem de alcançar o máximo de pessoas possível com essa palavra, e também toca lá no sininho para você ser notificado nas próximas semanas e vem comigo para 1 Coríntios capítulo 14, a partir do verso 1, eu vou ler para você. Diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, principalmente que profetizeis. Pois o que fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Então, o assunto aqui, queridos, de 1 Coríntios capítulo 14, é Paulo tratando desordem e desequilíbrio com as coisas do Espírito na igreja. Mas dentro disso que ele está tratando, existem pérolas preciosas escondidas nesse texto, mostrando para nós o que de fato é a oração em outras línguas, qual o valor dela na nossa vida e como ela nos afeta espiritualmente. Quando diz aqui, queridos, para que quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus. A nossa relação com Deus, ela tem essa linguagem. A oração em outras línguas é uma linguagem íntima de comunhão com Deus. Quando nós estamos orando em outras línguas, nós estamos falando diretamente com o nosso Pai. Ninguém entende, você não entende, sabe? Muitas pessoas têm medo dessa prática, acham que não é para ela, acham que não é mais o tempo destas coisas, que isso já acabou, e não é verdade. A Bíblia é um texto atemporal, é um texto para todas as pessoas que creem. A promessa foi feita em Joel capítulo 2, quando diz que é para filhos e filhas, jovens e velhos, homens e mulheres, servos e servas. Não há distinção de pessoa para desfrutar dessa prática, para falar com Deus dessa maneira. Só precisa ser nascido de novo e crer que isso é real. E aqui está dizendo, conversa com Deus, fala senão com Deus, fala com Ele. É íntimo, é pessoal. E no verso 2 ainda diz assim, olha, ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Sabe, queridos, que Deus tem coisas a comunicar ao nosso coração através da prática da oração em outras línguas. Deus tem coisas para comunicar ao nosso coração de um modo geral. E quando nós praticamos a oração em outras línguas, Ele pode anunciar ao nosso espírito coisas que estão ocultas para nós, coisas que não sabemos. Uma das coisas que mais me impactou na minha fé, em toda a minha jornada cristã, foi quando eu entendi a onisciência de Deus. Saber que Deus sabe o fim antes do começo. Que quando eu estou aqui pensando que eu não tenho saída, Ele já esteve, ou Ele está, porque Ele também é onipresente, no meu futuro. E Ele pode comunicar isso a mim quando eu estou me edificando através da oração em outras línguas. Ele pode anunciar o propósito dele para a minha vida quando eu estou conversando com Ele intimamente na prática da oração em outras línguas.
E aí no verso 4 diz: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Então o que acontece quando nós estamos orando em outras línguas? Nós estamos fortalecendo o nosso homem interior. Nós estamos, queridos, crescendo espiritualmente nessa prática. Amém? E aí diz assim, olha, no verso 13: pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar, porque se eu orar em língua, o meu espírito ora de fato. Isso é precioso. Saber que existe uma linguagem onde eu estou íntima com Deus. Saber que tem uma linguagem que é para mim. Saber que tem uma linguagem que me edifica. Saber que tem uma linguagem que eu falo com Deus e só Ele entende. E eu gosto muito de trabalhar algumas coisas com relação à oração em outras línguas, porque, como é um assunto polêmico, muitas pessoas deixam de desfrutar disso por medo, porque não entende. Mas sabe, querido, que se você não entende num primeiro momento, tá bíblico? Porque a Bíblia acabou de dizer aqui, onde nós lemos em 1 Coríntios capítulo 14, que ninguém entende, que só Deus entende. Então, se você não entende tudo num primeiro momento, é bíblico. Agora, a Bíblia também diz que nós vamos evoluir para interpretar. Nós vamos evoluir, queridos, para a compreensão das coisas que Deus vai ministrar ao nosso espírito através dessa prática. Então, quando nós oramos em outras línguas, nós desfrutamos de uma promessa que foi feita para nós, independente de tempo, independente de quem você seja, independente de onde você esteja. Isso é para você, se você é nascido de novo e se você crê. E essa prática é uma conversa íntima com o seu Pai, que vai te beneficiar, te fortalecendo espiritualmente, fazendo você ser edificado em coisas que Ele tem para você, e ao longo dessa relação íntima que você vai tendo com Ele, na oração em outras línguas, você vai despertando para aquilo que Ele tem para você na sua jornada cristã, nos propósitos que Ele tem para a sua vida. Então, por isso é uma prática tão importante, que não deve ser deixada de lado para fazer só na igreja quando a gente sente a presença ou mover. É uma prática diária de comunhão, é uma prática de intimidade. É para nós praticarmos isso naquele momento em que nós estamos nele, em que nós estamos conversando com ele na nossa vida devocional, no nosso relacionamento com o nosso Pai. É o meio pelo qual ele compartilha os seus segredos, os seus projetos futuros para nós. E nós não podemos perder isso de vista, porque isso é desfrutar do nosso Pai. Isso é desfrutar da sua presença, isso é desfrutar de quem Ele é, isso é desfrutar do tempo que Ele tem para nós, isso é desfrutar do Papai. Então, querido, pense sobre isso, desfrute daquilo que as Escrituras têm para você. Pense na importância do que é ter um relacionamento íntimo com seu Pai e não despreze essa verdade, porque em algum momento você ouviu uma tradição dizendo para você que não é para você, que você não está santificado o suficiente. E falando sobre santificado, deixa eu te explicar algo sobre isso. Quando nós nascemos de novo, nós somos limpos dos nossos pecados, nós somos limpos e tornados novas criaturas em Cristo Jesus. E essa é a condição necessária para a gente desfrutar de qualquer coisa que venha do nosso Pai. Especialmente dessa linguagem, de uma conversa tão íntima que só Ele entende. E enquanto nós estamos tendo essa conversa, Ele revela os seus mistérios para nós e nos edifica naquilo que Ele nos fez para ser. Querido, seja abençoado na prática dessa verdade. Não perca isso de vista da sua vida e tenha comunhão com seu papai. Fica na paz.